Agora eu digo para vocês, o pecado, ele é uma escolha ou um estado? Porque existe dois grupos, né? Pelo menos aí na nossa igreja, existe mais. Mas tem um grupo de pessoas que acreditam, não, o pecado é um estado. Porque eles confundem uma coisa importante. Eles confundem que natureza pecaminosa, isso daí não é pecado. É diferente. A propensão que eu tenho para o mal, para fazer o mal, isso não significa que eu estou pecando. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, todos os seres humanos, depois de Adão e Eva, passaram ao quê? A ter natureza pecaminosa. Isso é uma coisa. Eu ter natureza pecaminosa é uma coisa. Agora, eu pecar é outra coisa. Eu estou dentro de um ambiente ruim, com transgressão de lei. Eu estou em um ambiente desfavorável. Eu tenho uma propensão para o mal. Eu tenho uma natureza pecaminosa. E eu preciso de lutar contra ela. Pecado é uma coisa. Tentação é outra. Tentação é o quê? O convite ao pecado. E natureza pecaminosa é outra coisa. Só que as pessoas confundem. E tem um grupo de pessoas que falam, não, nós somos realmente pecadores porque não é possível guardar a lei de Deus. É impossível. As pessoas aderiram aí ao movimento de Satanás. Porque foi ele que no céu que disse que não precisava de observar a lei, porque os seres eram santos, puros e perfeitos. Aí tem outros seres que vão ao outro extremo. Ao contrário desses. Estes já dizem, não, eles são perfeccionistas. Eles acabam tentando observar a lei de forma tão perfeita, que eles esquecem de Cristo. Foi isso que aconteceu ali na igreja, né, de 1844 até 1838. O que aconteceu? A igreja era um pouco legalista. A Ellen White disse que os irmãos perderam Jesus de vista. Porque quem opera o poder para eu vencer o pecado? É Jesus, é Deus. Não é eu que consigo vencer o pecado sozinho. Sem mim nada podeis fazer, não é isso que Deus disse? Jesus disse? O pecado, irmãos, é o quê? Uma escolha ou um estado? O que vocês acham? Os anjos tiveram a escolha no céu de pecar. Adão e Eva tiveram a escolha para pecar. Daniel, quando foi apresentado aquela comida em Babilônia, ele teve a escolha, se ele ia pecar ou não ia. José foi levado para o Egito com 17 anos, a serva do Senhor diz. Durante 11 anos, aquela mulher ficou tentando José todos os dias para deitar com ele. Deita comigo, vai ser muito bom. Durante 11 anos, meus irmãos, e José disse, eu não vou pecar contra o meu Deus. Foi uma escolha. Davi, quando ele estava lá no palácio dele, quando ele observou aquela mulher, aos seus olhos ela era muito linda, ele podia fazer a escolha. Será que eu peco ou não peco? O pecado, irmãos, é uma escolha. Um exemplo, se eu estiver ali agora, saindo daqui, eu estou certo no trânsito, e o indivíduo está totalmente errado, ele me fecha. Eu tenho duas opções, não tenho? Ou eu não falo nada com ele, e falo que Deus o perdoe, né? Ou eu tenho a opção de, sei lá, começar a xingar ele, sair do carro, começar a discutir, e aí pecar. O pecado, então, é uma escolha. Natureza pecaminosa, irmãos, é uma coisa. Eu pecar é outra coisa. Quer um exemplo? O exemplo do rei Josias. Quem lembra aqui da história do rei Josias? Rei Josias, ele era neto de Manassés. Um dos piores reis que o reino de Judá já teve. Irmão, só para vocês terem ideia, Manassés reinou em Judá por 55 anos. A Bíblia diz lá no livro de 2 Reis que Manassés fez o povo de Judá errar pior que as nações pagãs, as nações vizinhas. Ele fez o povo de Judá ser pior. 55 anos que ele reinou. O seu filho, Amon, reinou por 2 anos. Irmãos, Amon era um homem tão perverso, era um rei tão perverso, que os seus assistentes bolaram um plano para poder matar ele. O rei Josias, meus queridos, assumiu o trono depois da morte de seu pai, sabe com quantos anos? 8 anos. 8 anos. 8 anos é o quê, irmãos? Não jovem não, é uma criança. É uma criança, 8 anos ele sentou no trono. Ele tinha ou não tinha uma opção, uma escolha? Ou eu vou seguir no caminho dos meus pais, ou eu vou seguir um caminho diferente. E quando o sumo sacerdote Ilquias, irmãos, achou o livro da lei lá no templo, já todo empoeirado, escondido, porque o povo de Israel estava num declínio espiritual incrível, o que aconteceu, irmãos? Aquele homem se converteu de todo o seu coração como nenhum outro rei de Israel. A gente fala muito de Davi, de Salomão, mas não houve nenhum rei igual o Josias, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Veja aqui o que está escrito aqui em 2 Reis, capítulo 23, verso 21 e verso 22. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como desde os dias dos juízes que julgaram a Israel. Nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças.
conforme toda a lei de Moisés. Depois dele, nunca se levantou outro tal. Nunca na história do povo de Israel houve um rei que se converteu de todo o seu coração como Josias. Ele tinha uma escolha, ele poderia pecar, continuar na descendência ali do pecado, seu pai, seu avô, mas ele escolheu, irmãos, não pecar. Ele escolheu se converteu o seu coração a Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Aqui no livro Lar Adventista, na página 16, a serva do Senhor diz assim: os traços de caráter que nutristes na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. O que está escrito ali, queridos? Jesus não muda o seu caráter em sua vida. Irmãos, o meu caráter e o seu caráter não vai ser mudado na vinda de Jesus. Nós vamos ser glorificados. Nós não vamos ter o caráter transformado. Quando Satanás viu toda a desgraça que ele causou no céu, quando ele havia sido expulso, quando ele viu todo o mal que ele causou, ele sentiu remorso. O que ele fez? Ele pediu, ele não poderia mais entrar no céu, ele pediu ali, um anjo que estava passando ali, eu quero ter um encontro com Jesus. E ele teve um encontro com Jesus de novo, e ele pediu para voltar. Sabe o que Jesus falou com ele? Ainda vejo uma semente de rebelião no seu coração. Jesus não pôde resolver o problema da rebelião no coração de Lúcifer. Jesus não vai resolver esse problema, irmãos. Você precisa resolver. Jovens, eu falo aqui principalmente para jovens que estão condescendendo com o pecado. Agora tem uma coisa. Nós cobramos muito dos nossos jovens a conversão dentro da igreja. Só que tem um problema. E se não tiver pais para poder direcionar os jovens? Porque o filho é o reflexo do pai. Uma certa irmã uma vez me disse assim: irmão, eu estou precisando que você ajude aí a incentivar o meu filho, né, ser mais missionário, a pegar carga na igreja, a trabalhar. Eu fiz uma visita na casa dela, cheguei lá, o pai, num sábado à tarde, vendo uma partida de futebol sentado. Como que você vai querer que o seu filho se converta? Como que você vai querer que ele faça a diferença dentro da igreja? Se ele não vê o reflexo no pai dele. Irmãos, o nosso caráter, Jesus não vai mudar na vinda dele. Esse caráter tem que ser transformado hoje, de todos nós, não só de jovens, mas de todos, pastores, membros leigos, todos nós precisamos ter o caráter transformado hoje, queridos. Daniel e os seus amigos ali, quando estavam em Babilônia, eles não transformaram o caráter deles naquele momento. O caráter deles, irmãos, foram testados, não foram formados naquele momento. Eu formo meu caráter hoje, para quando vir uma tribulação, eu conseguir passar bem dela. E eu encerro com essas palavras, irmãos. Muitos dos nossos jovens não estão levando a palavra de Deus a sério. Sobem aqui no santo púlpito do Senhor, cantam, louvam a Deus, pegam cargo na igreja, mas olha o tipo de namoro que eles estão tendo. Igual, semelhante aos do mundo. Igual e semelhante aos do mundo, irmãos. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Nós precisamos entender que Deus precisa de jovens, assim como tinha Daniel e os seus amigos naquele momento. Ele precisa de jovens hoje, meus irmãos, corajosos, que queiram realmente vencer o pecado. Porque nós podemos vencer o pecado, ou senão Jesus é mentiroso. Porque ele falou com aquela mulher adulta: vai e não peques mais. Ele falou para aquela mulher. Jesus pediu para que, se o seu olho te faz pecar, o que ele pediu? Arranque fora, então. Ele não pediu para orar pelo olho, ele pediu para arrancar fora. É claro que é uma hipérbole, uma linguagem exagerada ali que Jesus disse. Mas nós precisamos tomar uma posição. Porque o nosso caráter, irmãos, tem que ser transformado hoje. Não é na vinda de Jesus. Nós vamos ser glorificados na vinda de Jesus. E nada mais.